Operação realizada em 10 estados prende 6 pessoas em Mato Grosso, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Em outra ação das forças de segurança, 7 toneladas de maconha e cocaína foram incineradas na capital. Deputados devem modificar a lei que limita o público na Arena Pantanal para permitir 100% de lotação até novembro. E a retomada presencial do projeto Multiação, que vai levar atendimentos de saúde de graça para moradores de Várzea Grande. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro. Os mandados da Justiça foram cumpridos em Mato Grosso e mais 9 estados. Foram 6 mandados de prisões cumpridos pelos policiais federais no estado. Ao todo, foram cumpridos em Mato Grosso e em mais 9 estados do Brasil, 247 mandados de prisões e 249 de buscas e apreensões, além de centenas de medidas cautelares, como bloqueio e sequestro de bens. O objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, de armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 6 mandados de prisões foram cumpridos aqui na capital. As investigações da PF apontam que o bando trazia drogas de países vizinhos e usava Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para estocá-las. E, na sequência, mandava os entorpecentes para estados vizinhos, como Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em Mato Grosso, os policiais apreenderam ainda uma caminhonete utilizada no tráfico pela quadrilha. Armas, munições e drogas. No estado, suspeitos envolvidos ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, com bebidas caras, dinheiro e armamento. E 7 toneladas de drogas que foram apreendidas pelas forças de segurança em Mato Grosso foram incineradas hoje em Cuiabá. O comboio teve segurança reforçada para o transporte da carga de entorpecente. Essa droga é resultado de apreensões realizadas nas regiões de fronteira, Baixada Cuiabana e interior do estado. São 7 toneladas de cocaína e maconha que foram trazidas aqui para o Distrito Industrial para a queima. E nós estamos fazendo uma incineração aqui hoje de 7 toneladas, que é fruto da apreensão dos últimos 30 dias, sendo a grande maior apreensão na região do Poço do Limão, na fronteira com Caças, onde estamos intensificando a fiscalização, maior abordagem e uso de tecnologia e fruto dos investimentos que o governo tem feito. A posição geográfica de Mato Grosso na fronteira com a Bolívia é um atrativo para as quadrilhas que usam o estado para o transporte e distribuição de entorpecentes. Neste ano, as forças de segurança apertaram o cerco contra o tráfico de drogas. De janeiro até agora, já são mais de 22 toneladas apreendidas. Uma das estratégias é o investimento em inteligência para chegar aos líderes das quadrilhas. É ir atrás dos mandantes, né? As pessoas que estão enviando essas drogas dos receptadores. E aí, com o tempo, nós vamos deflagrando aquelas operações policiais, onde conseguimos ordens judiciais, para ir atrás dessas pessoas e do patrimônio que elas acumularam ao redor do tempo. Em Várzea Grande, quem está devendo impostos e taxas como IPTU, ISSQN e Alvará, pode negociar a dívida durante o mutirão fiscal que começou ontem. E os valores atrasados podem ser parcelados em até 5 anos. Seu Alcides e Dona Olívia têm 2 casas em Várzea Grande. Com a pandemia, não conseguiram pagar o IPTU das 2 residências. E agora vieram ao mutirão fiscal para negociar a dívida. Se não tivesse parcelado, não ia ter condições de pagar? De jeito nenhum. Não, com certeza não. A gente não paga aluguel, né? Mas tem bastante coisa para pagar. Agora ficou bom, né? Vai dar para pagar. O objetivo do mutirão fiscal é negociar débitos de IPTU e
ISSQN e alvarás que venceram de 2020 para trás. Para atrair a população, oferece condições especiais, como, por exemplo, descontos de até 95% nos juros e multas e também parcelamento de até 60 meses, dependendo do valor. Nós temos um montante de 200 milhões para ser negociados, né? E com uma meta aí de atingir de até 50 milhões na negociação. Quanto menos parcela, mais desconto. As negociações podem ser feitas até o dia 30 de novembro em 4 locais. Na Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica anexo à Prefeitura, na Central do ISSQN, no Paço Municipal, na Subprefeitura do Cristo Rei ou na Procuradoria-Geral do município. Além desses pontos, o contribuinte pode fazer a negociação pela internet no site varziagrande.mt.gov.br. Seu Jair não tem familiaridade com a internet, por isso preferiu ir pessoalmente. Ele nunca pagou IPTU desde que comprou o terreno e construiu a casa há 15 anos. E agora vai regularizar a situação. Você faz o acordo, você paga, tem as parcelas de vários, de 12, 24, 30, 40, né? E aí a gente vai partir para 36, né? A seguir, a retomada dos atendimentos presenciais do Multiação. O projeto vai levar serviços de saúde de graça para moradores de Várzea Grande. O projeto Multiação está de volta no formato presencial. Neste sábado, moradores da região do bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande, vão receber atendimentos na área da saúde em diversas especialidades no Centro Universitário de Várzea Grande, Univag. Por causa da pandemia, os moradores precisam fazer a inscrição com antecedência para seguir todas as medidas de biossegurança. A região do bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande, foi escolhida para a retomada presencial do projeto Multiação depois de mais de um ano. Nós acreditamos que agora já conseguiremos fazer com segurança para os usuários os atendimentos de saúde do Multiação. Para isso, reorganizamos o sistema de cadastramento, ou seja, não vamos ter mais a fila no dia do evento, e também programamos espaços com toda a biossegurança para receber esses clientes do Multiação que estão com tanta saudade do projeto. Para participar, os moradores precisam fazer a inscrição até quinta-feira na Escola Municipal Salvelina Ferreira da Silva, que fica no Jardim Maringá 3. O local foi preparado com cadeiras mantendo o distanciamento e o atendimento é exclusivo para moradores da região. Eles precisam se dirigir à escola com o documento pessoal e com um comprovante de residência. Isso é para que a gente garanta que as pessoas que vão ser atendidas são daquela região escolhida para ser a região alvo do projeto. E o projeto vai continuar andando. Em breve nós teremos o mesmo projeto em outras regiões da cidade. Além de todos os atendimentos que vão acontecer no dia do Multiação, os moradores ainda podem fazer o cadastro para atendimentos oftalmológicos, que serão oferecidos pela Associação Mato Grossense de Oftalmologia durante todo o mês de outubro. A previsão é que 250 pacientes sejam atendidos totalmente de graça nessa especialidade. A volta dos atendimentos presenciais traz grandes benefícios à população. O Multiação ele é muito importante para a comunidade. Ele atende uma lacuna deixada, de certa forma, pelo poder público em função do excesso de demanda. Ele atende uma população extremamente carente por serviços de saúde e serviços adversos. Então, reforçando a informação, você que mora na região do bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande, tem amanhã e quinta-feira para fazer a sua inscrição para os atendimentos de saúde. O cadastro deve ser feito na Escola Municipal Salvelina Ferreira da Silva, da 1 às 5 horas da tarde. Os atendimentos de saúde do Multiação vão ser realizados neste sábado, no Univag, a partir das 8 da manhã.
Mato Grosso recebeu hoje do Ministério da Saúde uma remessa com mais de 117 mil doses de vacinas contra a Covid. De manhã, chegaram 62.250 doses da AstraZeneca. E durante a tarde, 54.990 unidades da Pfizer. As doses serão distribuídas a todos os municípios de forma proporcional à população. E agora a gente vai conferir os dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia em Mato Grosso. De ontem para hoje, 559 novos casos de Covid foram confirmados aqui no estado. Desde o início da pandemia, Mato Grosso registrou 538.898 casos da doença. Nas últimas 24 horas, 6 pessoas morreram de Covid, elevando o total no estado para 13.830 óbitos. Do total de contaminados com o vírus, mais de 521.700 pessoas se recuperaram. Agora, os dados da vacinação em Mato Grosso, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Aqui no estado, mais de 2.249.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 63,05% do total da população. Mais de 1.279.000 pessoas estão com o esquema de imunização completo, ou seja, tomaram a segunda dose ou então a dose única. Isso representa 35,86% da população. E geralmente às terças-feiras o governo publicava a classificação de risco dos municípios em relação à Covid. Mas com a revogação ontem de todos os decretos com medidas restritivas, o governo informou que não vai mais fazer a classificação de risco. O apagão das plataformas digitais ontem causou prejuízos em diversos tipos de negócios que utilizam as redes sociais e os aplicativos de mensagens para vender e se comunicar com os clientes. E provocou a reflexão quanto ao impacto do uso e outras alternativas. A pane nas plataformas digitais pegou todo mundo de surpresa. Ficamos sem conexão nenhuma. Recado, marca médico. Eu não pedi meu médico. Toda a logística de atendimento neste restaurante em Cuiabá foi afetada. Por aqui, 90% das vendas são feitas por delivery, pelo uso de aplicativo de mensagem. A gente teve muita devolução por conta disso, né? São clientes que precisam do almoço naquele horário. Então, assim, a gente teve, eu acho que em torno de 15%, 20% de prejuízo. Já o Robson, além de vender sorvetes no centro da cidade, também faz vendas via WhatsApp. Ele também teve prejuízo na tarde de segunda-feira. Eu vendo sorvete e açaí, né? E 20% das minhas vendas eu faço pedido, né? Então eu já saio da sorveteria com 20% já vendido. Ontem no meio da rua eu fiquei perdido. O apagão nas redes sociais de ontem durou 6 horas e ainda voltou com muita instabilidade. A pane foi global. Além de ter afetado a comunicação de muita gente, afetou também diversos setores da economia, que dependem diretamente das plataformas para vender. É um prejuízo generalizado em alguns setores. Menor significou atrasos e atrasos podem significar menos prejuízo. Por exemplo, um caminhão parado por um dia, uma diária a mais, uma mercadoria que pode ser deteriorada em parte por causa de um dia, mas caminhando aí para o setor de entregas e serviços, o setor econômico de ponta, digamos assim, quando chega ao consumidor, nós estamos falando de um prejuízo maior, porque significa perda de venda, perda de negócios que deixa de acontecer num dia. De acordo com o Sebrae, entre as empresas que digitalizaram seus serviços em todas as áreas, 84% preferem o WhatsApp para impulsionar as vendas. Os números mostram que 90% das atividades de artesanato, beleza e moda fazem uso dessa ferramenta e apenas 23% dos vendedores optam por usar um site próprio. Muitos negócios deixaram de faturar, deixaram de comunicar
com seus clientes. Então, foi sim um caso muito atípico, né, que prejudicou os pequenos negócios, né, no ambiente da internet. Mesmo hoje, voltando tudo ao normal, fica a reflexão sobre a dependência que a população tem das redes sociais e como isso impacta o dia a dia de cada um. A lição de que nós não podemos efetivamente contar exclusivamente com essas ferramentas. É preciso que a gente tenha uma ferramenta auxiliar ou que a gente use recursos fundamentais básicos que a gente sempre teve, né, há muito tempo, como o telefone, né, o contato direto, que vão facilitar exatamente, digamos assim, a busca por soluções em casos dessa natureza. Depois do intervalo, deputados discutem a alteração na lei que limita o público na Arena Pantanal. A intenção é permitir 100% de lotação até novembro. Depois que o governo de Mato Grosso revogou as medidas que reduziam o acesso a eventos e arenas esportivas no estado, deputados se articulam para modificar a lei que limita o público da Arena Pantanal. A intenção é permitir 100% de lotação até novembro. O projeto de lei já está pronto e é de autoria do deputado Wilson Santos. Ele propõe que o limite máximo de público passe dos atuais 35% para 50% imediatamente e depois para 100% em novembro. Além disso, o Wilson quer trocar a exigência do exame PCR por um exame mais simples. Ele acredita que o atual estágio da pandemia já permite facilitar a entrada de público no estádio. Há, sem dúvida, uma redução significativa. Nós já tivemos aqui 125 óbitos por dia. Estamos aqui numa média inferior a 10. É claro que o distanciamento social, o uso de máscara, vacina e principalmente o álcool em gel nas mãos, isso continuará sendo uma exigência para acessar os estádios. O governo já sinalizou que não se opõe à volta do público. Na segunda-feira, revogou quase todos os decretos da pandemia, entre eles o que restringia o limite de público em eventos e praças esportivas. Só que no caso da Arena, o que definiu o limite de 35% da capacidade do estádio foi uma lei aprovada em julho de autoria dos deputados Eduardo Botelho e Maxi Russi. Então, para liberar a entrada de mais torcedores agora, será preciso aprovar uma nova lei. Mas Botelho acredita que ainda é preciso ter cautela. Ainda não é o momento, eu acho que daqui para frente nós temos que também sair dessa crise com cautela, né? Nós não podemos também pensar que está tudo resolvido. De repente pode aparecer uma nova cepa aí, uma nova variante, não é o caminho agora de liberar geral. É provável que essas mudanças ainda não estejam valendo para a próxima partida do Cuiabá na Arena Pantanal, que vai ser na segunda-feira, dia 11, contra o São Paulo. Isso porque, de acordo com o presidente da Assembleia, o deputado Maxi Russi, mesmo se o projeto de lei passar em primeira votação em regime de urgência, o assunto não deve ser encerrado na sessão desta quarta-feira. Isso considerando que o projeto tem tudo para ser aprovado. Pode, em primeira votação pode, agora a gente não conclui nessa quarta-feira. Eu acho que a gente pode flexibilizar, facilitar, é lógico que mantendo as normas de segurança. Nós não podemos voltar a ter casos de pandemia como nós tínhamos alguns meses atrás. Um medicamento com princípio ativo extraído da maconha tem sido usado por pacientes com câncer para aliviar sintomas como a dor. Mas nem sempre o acesso a esse tratamento é rápido, mesmo com a prescrição médica. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, usa o canabidiol há 2 anos. O medicamento com princípio ativo extraído da maconha foi receitado pelo médico para diminuir as dores e os efeitos colaterais da quimioterapia. Ela faz tratamento contra o câncer de mama. E eu sempre busquei tratamentos adjuvantes, né? Terapias integrativas que pudessem me auxiliar no uso do tratamento convencional. E nessa busca eu encontrei pesquisas, informações sobre os benefícios do canabidiol no tratamento oncológico. No Hospital de Câncer de Mato Grosso, diversos pacientes fazem uso do canabidiol. Os médicos costumam receitá-lo depois que os medicamentos mais tradicionais contra a dor,
como a morfina, por exemplo, não fazem mais o efeito desejado. Este médico anestesista, que também é especialista em medicina da dor, tem 50 pacientes que fazem uso da substância. Faz 1 ano e meio aproximado que eu prescrevo o canabidiol para os pacientes e eu tenho visto bons resultados. São pacientes que já vêm com falha de outros remédios e é mais uma medicação para poder ajudar e tentar controlar o sintoma da dor. Quando o paciente com câncer tem menos dor, ele consegue ter mais força para tratar, ele consegue evoluir mais no seu tratamento, ele se alimenta melhor e com tudo isso ele consegue ter um cuidado melhor. A substância da maconha que produz efeitos alucinógenos é o THC. O canabidiol não tem esta substância. Mesmo assim, a venda exige um controle mais rigoroso por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os pacientes com a receita médica precisam de autorização da agência para fazer os pedidos aos laboratórios. Essas compras geralmente são feitas pela internet. Um dos motivos de ser necessário o uso de medicações que são reguladas é porque dessas medicações prescritas, a grande maioria vem com quase nada, com menos de 0,5% de THC, ou formulações isoladas, sem nenhum THC. Então, para pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico, que têm história de abuso de substâncias, existe a possibilidade de utilizar um derivado canabidiol livre de THC, zero, e com isso a gente tem mais segurança no uso. Este advogado defende os direitos de pacientes que precisam de remédios para combater a dor. Segundo ele, é preciso menos burocracia para garantir a quem precisa o acesso ao canabidiol. A burocracia entre ter a solicitação, entre ter a autorização judicial, ela é muito prejudicial ao paciente que está sofrendo dores intensas. Não estamos tratando de legalização da maconha, nós estamos tratando de um medicamento muito eficaz, cientificamente comprovado que ele é eficaz no tratamento da diminuição das dores do portador de câncer. E na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou um projeto de lei que prevê a entrega de medicamentos com canabidiol pelo SUS. Essa proposta ainda será remetida ao plenário para votação definitiva. Se for aprovada na Assembleia, ainda precisa da sanção do governador para entrar em vigor. A gente fala agora de um risco ao meio ambiente. Desmatamento e seca ameaçam as nascentes de rios em Mato Grosso. Pesquisadores mapeiam as áreas atingidas e trabalham para reflorestar a vegetação destruída. As imagens de satélite mostram a diminuição da área verde ao redor de algumas nascentes importantes do Rio Branco, no oeste de Mato Grosso, nos últimos 19 anos. A perda da vegetação tem causado erosões e, consequentemente, o assoreamento de uma importante bacia hidrográfica para o estado, a do Alto Paraguai. Depois de chuvas mais intensas, devido à falta de vegetação, esse solo ele acaba ocorrendo um processo de erosão, ele é transportado em solução na água. E a areia vai sendo transportado pelo leito do canal. Consequentemente, parte desse material chegando ao Rio Paraguai, assoreando o canal do Rio Paraguai. Vossoroca é o nome dessas erosões causadas pela chuva. Sem a proteção das árvores ao redor das nascentes, a tendência é que a situação piore nos próximos anos, se nada for feito. A gente tem um problema que, além de a gente ter um problema local ocasionado por esse desmatamento, essa perda de mata, principalmente nas áreas de nascente, onde nós temos um solo arenoso, você tem ainda eventos globais, como o aquecimento global. Outros rios estão em situação crítica no estado. É o caso do Rio Vermelho, responsável por abastecer metade do município de Rondonópolis. O volume de água está 70 centímetros abaixo do que estava em outubro do ano passado. Situações como o incêndio, que há mais de 15 dias consome parte da vegetação da terra indígena Umutina, em Barra do Bugres, causam ainda mais preocupação. O fogo, que começou após a queda de um raio, atingiu a cabeceira de importantes rios da região. A gente já vem sofrendo problemas de crise hídrica aqui na região, né? E ainda queima as cabeceiras, é muito preocupante para a gente.
Provavelmente já queimou aí mais de 3 mil hectares, né? Resolver os problemas que diminuem a quantidade de água das nascentes não é uma tarefa rápida. Na Amazônia, pesquisadores já observaram que após recuperar a vegetação ao redor de algumas nascentes, o volume de água subiu só do 3º para o 4º ano após o plantio de árvores. Esse tempo pode variar dependendo do bioma. De qualquer forma, o trabalho segue sendo feito para tentar mudar a realidade atual. A gente tem feito identificação de produtores que têm interesse em promover essa recuperação e aí a gente monta junto com essas famílias um plano de restauro que inclui um conjunto de metodologias diversificadas e aí a gente apoia com assistência técnica, com mudas, com sementes, às vezes até com insumos para o preparo dessa área e vai acompanhando o manejo dessa área e o crescimento dessa vegetação. E há 15 dias, um trabalho de recuperação de nascentes de rios e córregos vem sendo feito em Tangará da Serra. A cidade enfrenta o racionamento no abastecimento de água. As obras na cabeceira do rio Queimapé, que abastece a cidade, ganharam um reforço. Alunos de uma escola do município fizeram o plantio de mudas de árvores nativas no local. Isso aqui é um complemento, é um plantio de árvores para revitalização da questão do bioma e da questão ambiental aqui na nascente, para que ela possa voltar a ser natural. De acordo com o consultor ambiental, que faz parte do Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Sepotuba, um canal está sendo aberto no leito do rio e uma nova passagem de água deve melhorar o fluxo da vazão. A partir de agora, quando nós tivermos a normalização das chuvas e que o solo estiver com uma umidade suficiente, vai verter água desta pequena barragem que foi construída e esses canos que foram colocados. Então nós teremos o início do leito do rio Queimapé, que há muitos anos não existia. Para as crianças foi um momento de aprendizado sobre a preservação e a conservação do meio ambiente. Integrar os alunos a esse processo desperta a conscientização sobre o cuidado com a natureza. Os alunos estão muito contentes e animados em participar desse plantio. Vai ter também uma feira de ciências que eles vão estar apresentando uma maquete desse acompanhamento da recuperação. Com apenas 10 anos, o Igor já sabe a importância de participar de ações como essa. Plantar mais árvore para as águas voltarem, porque está muita pouca água. O MT2 termina aqui. Uma boa noite para você. Tchau, pessoal.